Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como é que você está? Como foi a sua semana? Hoje eu gostaria para a reflexão de hoje, eu gostaria de trazer alguns trechos de vários textos para que a gente pudesse refletir em cima deles. Eu não vou dizer assim, dar um tema central para essa reflexão, porque eu não quero conduzir o seu pensamento, a sua própria reflexão. Eu gostaria que cada um fizesse a sua reflexão da sua forma e depois a gente vai vendo o que a gente concorda, no que a gente discorda, né? Que é importante a gente lembrar que isso aqui não é, né, uma aula, não estou falando uma aula, estou fazendo uma reflexão sobre alguns pontos e eu estou dando a minha opinião, né, com o objetivo de estimular que você dê a sua opinião também, que você pense no que eu estou falando, ver se faz sentido para você. Né? Isso eu não estou certo, né? Eu não estou assim acima de você, adiante de você, de forma alguma. Né? Estamos todos juntos nesse barco. Então, o primeiro pedaço, né, o primeiro trecho de um texto que eu vou ler é uma carta, é parte da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Tá, eu vou ler alguns versículos aqui, alguns parágrafos, algumas frases, não todas. Tá, eu vou até sugerir que você leia esses textos depois para ver se faz sentido para você, ou se eu perdi alguma coisa, de repente, que é relevante. Né? Ninguém é perfeito, eu também não sou perfeito. Então, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto à morte. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a do pecado. Então, um breve comentário aqui, né? A gente vê o conflito que Paulo reporta nessa carta aos Romanos. Ele, como espírito, né, aquele eu interior, ele reconhece as leis de Deus, porque nós temos as leis de Deus gravadas nas nossas consciências. Então nós conhecemos as leis de Deus. Mas o ele ainda em evolução, que é o que ele coloca, né, como o eu carnal, né, o eu que está na matéria, o reencarnado, ele ainda briga com as suas paixões, com os seus sentimentos interiores. Né? Então é interessante isso, esse conflito. Vamos seguir. No Livro dos Espíritos, questão 1009, nós temos Paulo novamente respondendo 1850 anos depois, 1800 anos depois, Paulo vem como espírito e contribui com a resposta à questão 1009. Vamos ler aqui 3 trechos dessa resposta de Paulo a essa questão. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Quem é com efeito culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação
que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo, a desgostar o espírito da sua deformidade temporária pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a dobrar-se sobre si mesma e a buscar o porto da salvação. Nós vemos nesses dois textos o mesmo, de uma certa forma, o mesmo movimento. Paulo expressando que a dualidade, né? O nosso ser espiritual imortal, nós com a nossa consciência imortal, que temos as leis de Deus gravadas na nossa consciência, e o conhecimento do que é o certo, do que nós devemos fazer segundo a vontade de Deus. E o que fazemos, né? O que fazemos porque ainda estamos muito submissos ou sujeitos à influência da matéria, como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, né? Somente os espíritos puros são felizes porque eles não sofrem influência da matéria. E a influência da matéria, ela se reflete nas nossas paixões, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no desenvolvimento do nosso interesse pessoal. E aí a gente vê que todo o movimento que nós fazemos, segundo Paulo, todo movimento que nós fazemos que nos afasta das leis de Deus, gera um conflito nas nossas consciências e, de alguma forma, gera um sofrimento na gente. E esse sofrimento é o que nos anima, né, a retornarmos, como Paulo fala, para o caminho da salvação. Vamos seguir. Aqui nós temos dois trechos, do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. O primeiro deles é o momento em que Jesus se encontra diante de Pilatos. Então nós temos aqui, é um trecho longo, eu só vou ler alguns versículos selecionados. E eu te convido a ler, né, o capítulo todo, para você ver o que eu pulei. Talvez você pensar assim, poxa, por que ele pulou isso, né? Por que ele se deteve a esses pontos? Essa é a minha reflexão. Você pode e deve fazer a sua reflexão. Então nós temos aqui, né, versículo 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Olha a questão da consciência, né? Aí nós pulamos para o versículo 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E depois, no mesmo capítulo, Mateus aborda o suicídio de Judas. E aí vem aqui, né? De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida, foi e se enforcou. Mas, Alexandre, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Qual é a correlação entre tudo isso? Gente, a correlação entre tudo isso é o seguinte: nós temos a nossa consciência. Nós somos espíritos imortais e temos a nossa consciência. E toda vez que nós ferimos a nossa consciência, o que tem na nossa consciência? Nossa consciência tem as leis de Deus, que são justas, perfeitas e imutáveis.
E nós escolhemos se nós vamos nos comportar de acordo com as leis de Deus ou não. Toda vez que nós nos comportamos e nos afastamos das leis de Deus, devido aos nossos interesses pessoais, nós vamos gerar em nós algum tipo de sofrimento, porque nós estamos em conflito. Nós sabemos que uma coisa é certa e fazemos a errada. Pilatos achou que passou a responsabilidade para os judeus, para os sacerdotes, para a turba, para a população, para quem quer que fosse. Sentiu a pressão e achou que conseguiu tirar o corpo fora. Ele tinha a autoridade e ele estava em conflito com a consciência dele. E naquele momento ele não teve coragem moral de obedecer à sua consciência. Ele teve receio, talvez, de uma revolta, de uma insurgência, do que fosse, e ele não ia, como é que eu vou colocar, arriscar a paz da região por causa da vida de um judeu que para ele importava muito pouco. Então, esse é o lugar onde estava a consciência dele. E Judas? Judas, o que aconteceu com Judas? Quando Judas percebeu que tinha colocado, que achou que a sua inteligência, que o seu plano, que a sua ideia era maior e melhor que o de Jesus, ele fez isso, Ele foi lá e, aspas, traiu Jesus pelas 30 moedas de prata. E depois ele se deu conta do que ele fez. Aí entrou em sofrimento. E não conseguiu se acolher. Não conseguiu se acolher e cometeu suicídio. Se enforcou. Tá, e aí? Quantas vezes nas nossas vidas nós lavamos as mãos sabendo que estamos fazendo, estamos errados na nossa escolha? Quantas vezes nas nossas vidas nós fizemos uma coisa errada e, aspas, cometemos um suicídio, aspas. O que é cometer suicídio, entre aspas? Entramos em culpa. Lembremos do livro Memórias do Suicida. No livro Memórias do Suicida, nós temos aquele espírito que é acolhido junto com o autor, Camilo Castelo Branco, e esse espírito ele havia cometido suicídio depois de ter enforcado, estrangulado a esposa. Ele estrangulou a esposa por uma razão que não importa, e depois ele cometeu suicídio porque não aguentou a culpa. Não é parecido com o que Judas fez? Aí depois nós temos a questão de que ele depois precisou reencarnar sem as mãos para poder reequilibrar a sua consciência, tamanha a culpa que ele carregou. Nós, às vezes, não fazemos alguma coisa que vai de encontro à nossa consciência, muitas vezes pensando no curto prazo, na satisfação de um desejo breve, e depois não entramos em culpa? Um exemplo, por exemplo, não seria ser, nós queremos comer peso, mas aí nós vemos aquele doce, aquele pudim, aquela coisa gostosa, aí nós vamos e comemos aquilo. Não comemos um pedaço, comemos todo o pudim, todo o bolo, tomamos todo o pote de sorvete. Aí depois entramos em culpa. Não é parecido com isso? É porque nós sabemos o que é o certo, o que nós queremos, o que nós desejamos, e aí nós fazemos uma coisa que é contrária à nossa vontade. Então nós vemos que isso é normal dentro do nosso estágio evolutivo. Paulo falou disso. Paulo, há 2000 anos, colocou isso na carta aos Romanos. Que o que ele quer fazer, ele não consegue, ele não conseguia fazer o que ele queria, porque aquilo que estava de acordo com a lei, em conformidade com a lei, ele não conseguia fazer. Porque ele, enquanto carne, tinha dentro dele o que ele chamava, o que ele rotulou de pecado. O que era o pecado nesta instância? Para mim, você pode achar diferente. O pecado para Paulo ali era fazer uma coisa que ele sabia que estava errada, que era contrária à lei de Deus, que era contrário ao exemplo de Jesus. Então, Jesus deu o exemplo. Jesus não tinha, aspas, pecado. Por quê? Porque ele é um espírito para lá de perfeito. Vamos lembrar que a altura, a elevação desse espírito, que é o nosso governador espiritual, do nosso planeta, segundo Emmanuel.
Então, um espírito que já é um espírito crístico, desde a época, né, de quando foi resolvido que a Terra ia ser formada, ele já é o gerente desse projeto há 4,5 bilhões de anos. E nós temos muito menos do que isso de existência. Mas, Alexandre, e daí? O que isso tem a ver? Isso tem a ver, gente, que quando você tiver com uma crise de consciência, acolha-se. Entra no secreto do seu quarto, faz uma oração em secreto, que Deus em secreto vai te ouvir. Jesus disse isso, não é isso? Então, toda vez que você tiver uma questão, né, você cometer um equívoco, você tiver dificuldades, né, de perdoar, de ser indulgente, de ser benevolente, né, de ter bom humor, de ser simpático ou simpática, toda vez que você tiver um impulso negativo com relação a isso, se der para você segurar, né, e talvez até entrar em oração, fazer uma breve meditação e de repente tentar buscar o seu centro, se reequilibrar, lembre-se, estamos todos aprendendo, né? Então, eu vou ficar por aqui. Eu acho que essa meditação, essa reflexão vai ficar um pouco em aberto, porque eu gostaria de saber o que você tem a dizer. E vou deixar para você, para ouvir, né, para ler o seu comentário. Peço a você que deixe seu comentário aí embaixo. Lembre-se que todo vídeo que eu posto aqui, eu boto uns comentários também. Às vezes a gente só assiste o vídeo, não lê o comentário. Mas os comentários, às vezes, eles remetem às origens, né, aos textos que a gente está abordando aqui. Se você tiver interesse em ler, né, em buscar mais. Tá? E se você achar que vale a pena, que faz sentido, que tem te ajudado, que pode ajudar alguém, compartilha. Né? Deixa o seu gostei, não gostei, deixa algum comentário, para que a gente possa fazer disso uma coisa interativa. Tá bem? Então, olha, fica com Deus, tenha uma excelente semana e até a semana que vem, se Deus quiser.